Boa noite. Amanhã é feriado em Santo André, em São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, mas não saia de casa. Essa é a minha dica do boletim desta noite. Seja muito bem-vindo. Você que me faz companhia aqui todas as noites no site, no Facebook do Diário do Grande ABC. Eu sou a Marcele Belli, jornalista do Diário há 15 anos. Hoje eu estou fazendo de óculos para mudar um pouco o visual. E a gente colocou aqui embaixo os números de mortos por Covid-19 em cada uma das 7 cidades aqui do Grande ABC. Infelizmente, números que não param de crescer. Então, eu já vou começar o boletim desta noite falando alguns números para vocês. Já vou começar pelo nosso Grande ABC aqui, tá? São 446 mortos, 18 a mais do que ontem. Então, em 24 horas, 18 pessoas morreram no Grande ABC de Covid-19 em 24 horas. 4.651 casos, 450 a mais do que ontem e 9.050 suspeitos. São Bernardo é o que mais tem números de casos. 1.236, com 164 mortes e 5.802 casos suspeitos, ou seja, as pessoas ainda estão aguardando a confirmação dos exames. Quem está aí comigo? Boa noite, vamos ver quem vai participar hoje desta live. Eu vou responder e tirar dúvidas na medida do possível. Vão deixando aí os comentários, vamos participando. E é isso aí. Deixa eu compartilhar aqui também, né? Compartilhe aí com alguém, com seu amigo, com seu familiar, já que a gente está longe, né? Então, a gente tem que, pelo menos, compartilhar informações para que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas. Comecei, então, dando os números, já vou seguir com os números do Brasil, de São Paulo. São Paulo, nós chegamos aos 1.548 profissionais da saúde afastados por conta da Covid-19, tá? Aqui são 73 mil casos e 5.558 mortes. Isso em todo o estado de São Paulo, uma taxa de ocupação de UTI de 88%. 88%. O Brasil, nós alcançamos a marca de 20.047 mortos por Covid-19, sendo que, infelizmente, batemos um novo recorde de mortes em 24 horas, 1.188 pessoas. Número de casos, 310.087 casos no Brasil. No mundo, nós chegamos aos 5,5 milhões de contaminados, 330 mil mortes, mas, graças a Deus, 2 milhões de recuperados da doença. Então, 2 milhões de pessoas se recuperaram dessa doença, desse vírus aí, que vem mudando as nossas vidas desde o começo de 2020. E nós já estamos no mês 5. Esse tempo tem passado correndo para você? Como é que você está sentindo isso? Vamos lá. Vou começar a dar um oi aqui para vocês, responder algumas perguntas. Maria Mello, boa noite. O Vinícius, deixa eu ver o sobrenome do Vinícius aqui. Vinícius Zibordi, é isso, Vinícius? Quando vai ser a votação do feriado no estado de São Paulo? Vinícius, está acontecendo, não terminou ainda. Eu pedi para a repórter Aline Mello me avisar aqui assim que for votado, para eu poder dar notícias para você ao vivo, mas eu acredito que não vai sair essa informação ainda hoje, não, viu, Vinícius? O que é certo é que amanhã, sexta-feira, é feriado na Grande São Paulo, né? E também em todo o estado de São Paulo, por conta do Corpus Christi. Na segunda-feira, que é um decreto estadual, ainda está sendo votado. Então, provavelmente, hoje no boletim ou amanhã no ao vivo a gente comente sobre isso, mas obviamente antes estará nas nossas redes sociais e no nosso site também. Então fica de olho aí, tá bom? Então, feriado por enquanto amanhã, mas assim, é 90% de chance de ter também o feriado na segunda-feira, tá? Hoje de manhã, não sei se vocês receberam aí notícia sobre um documento, um pedaço de decreto, não era nem o decreto por inteiro, de
não era nem um decreto por inteiro, de uma notícia dizendo sobre o lockdown de São Paulo. Deu até data, falando que ia ser 1º a 15 de junho. Fake news, viu, gente? A gente repercutiu tudo isso aí e a história foi a seguinte: é só uma emenda apresentada pelo deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, ao projeto de lei de autoria do governo do estado de São Paulo para antecipar para segunda-feira o feriado da Revolução Constitucionalista de 32. E aí ele tentou incluir nesse decreto aí também o lockdown entre 1º e 15 de julho. Porém, não foi apreciado pela Assembleia Legislativa e, portanto, não está válido. Então, lockdown em São Paulo, por enquanto, é fake news, tá? Todo mundo compartilhou isso, todo mundo já começou a se preparar para o lockdown, mas não foi ainda afirmado, isso não é real, tá bom? Maria Melo, tá difícil, mas temos que ter fé e acreditar que vai passar. Vai passar, com certeza, Maria, ter muita fé nisso. Vai passar e a gente ainda vai olhar para trás e vai falar: lembra quando a gente viveu aquela pandemia? O que, que a gente aprendeu? O que, que mudou? Antes da pandemia era de um jeito, depois da pandemia começou a ser de outro e virou um novo normal, né? Que a gente fala. Eu vou tirar o óculos para dar um pouco de reflexo, gente. Que virão um novo normal. Então, a gente ainda vai comentar sobre isso, se Deus quiser, com os nossos entes queridos bem, né? Que é o principal. Salvar vidas, salvar vidas. Então, sobre o lockdown em São Paulo, fake news, o Dória até disse que existe um protocolo pronto, que ele vai analisar depois desse feriadão aí que ele decretou, na terça-feira, ele vai falar um pouco sobre o lockdown, se vai ser necessário ou não, mas por enquanto, não, tá? O isolamento ontem, na cidade de São Paulo, foi de 51% e no estado, 49%. A expectativa é que se chegue aos 55% para que medidas muito fortes, né, como lockdown, não sejam usadas, mas a gente está sempre abaixo desses 55% todos os dias. Eu separei para vocês uma pesquisa interessante aqui para a gente falar como é que funciona o lockdown e qual a importância do lockdown, tá? Mas antes disso, eu vou ler o comentário do Vinícius. Se os casos continuarem crescendo dessa forma e as pessoas saindo de casa sem necessidade, eu acredito que o lockdown é uma alternativa viável. Sim, Vinícius, eu vou te contar já por que essa medida pode ser viável, sim. A Universidade Columbia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que eles falaram o seguinte: olha, a demora em decretar o lockdown causou ao menos 36 mil mortes que poderiam ter sido evitadas nos Estados Unidos se essa imposição de restrição mais forte fosse colocada em prática até 2 semanas antes do que foi colocado. Então, se o Donald Trump decretasse o lockdown 2 semanas antes do que aconteceu, 36 mil pessoas provavelmente não teriam perdido a vida. Olha que número forte, né? E antes ainda, 83% do total de vítimas fatais teriam se salvado. Segundo os pesquisadores, as simulações ilustram o perigo de um relaxamento nas medidas de restrição muito cedo, como tem observado nos Estados Unidos. O Donald Trump já está relaxando, já está mandando todo mundo voltar, os comércios voltarem. Todos os 50 estados dos Estados Unidos retomaram algumas atividades com o incentivo do presidente, tá? E então a Universidade Columbia faz essa análise aí muito preocupante, complicadíssima, de que se os Estados Unidos tivessem tomado essa decisão um pouco antes, pelo menos 36 mil pessoas teriam sido salvas. No Brasil, alguns estados adotaram lockdown, e como o Vinícius disse aqui em Amazonas, funcionou muito bem. Sim, funcionou, alguns números muito positivos, né? Então, isso mostra que o isolamento físico ainda é a principal estratégia aí para tentar diminuir o número de infecções pelo novo coronavírus. A gente está falando muito esses dias sobre o uso dos remédios ou sobre as vacinas, mas comprovadamente mesmo, isso em comparação com outros países que tiveram infectados antes da gente, essa pesquisa dos Estados Unidos aí mostra muito bem que o isolamento físico ainda é a medida mais segura e mais eficaz para não espalhar esse novo coronavírus. Bom,
Notícias daqui do Grande ABC, olha só que absurdo. As pessoas se aproveitam até de uma pandemia para tentar se dar bem, sem contar nos equipamentos superfaturados, nos equipamentos que a gente não sabe como foram comprados, os equipamentos quebrados, tem muita falcatrua, muita notícia de falcatrua que a gente tem falado aqui. Hoje foram presos 3 pessoas em Santo André, suspeitas de fraudar o cadastro do auxílio-benefício de R$ 600 pago pela Caixa. Olha só, as pessoas tiveram coragem de fraudar o auxílio-benefício. Foram apreendidas com essas 3 pessoas 13 cartões da Caixa Econômica Federal, 6 carteiras de habilitação falsas, vários comprovantes de saque e o valor de R$ 7.288 em espécie. Então, eles tiraram R$ 7.288 de pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver, para roubar. O que eu digo de uma notícia dessa? O que vocês dizem de uma notícia dessa? Tem gente que está até agora esperando ser aprovado, deu erro, não conseguiu nem a primeira parcela, e vem esses 3 espertinhos aí, criminosos, e fazem um negócio desse. Muito triste, né, gente? Muito triste. São Caetano, uma boa notícia que o prefeito Auríquio repassou e confirmou na live dele agora há pouco, que o cartão merenda, que a gente já noticiou isso há há um mês, no dia 29 de abril, o cartão merenda aprovado para os 22 mil alunos da rede municipal de São Caetano, finalmente foi aprovado na Assembleia hoje, então realmente vai se fazer real as crianças, né? Cada representante de cada aluno de São Caetano vai receber esse cartão merenda no valor de R$ 90, tá? Incluindo o retroativo de maio. Então, vai ser maio, junho e julho. São 3 parcelas de R$ 90 cada, que cada responsável tem que buscar na escola de acordo com a agenda que as escolas vão passar. Então, não é para sair correndo, é para esperar a escola entrar em contato para poder pegar esse auxílio aí, R$ 90, dá para fazer uma comida, pelo menos aguentar um pouquinho mais aí durante essa crise, né? Vinícius, até o documento do filho do William Bonner usaram para fraudar o benefício. Você vê, esse pessoal não tem limite, né? Complicado. Leidiane Oliveira, eu fiz o do meu filho de novo. Quando será que sai o resultado? Você está falando do benefício? Me explica melhor aí. Eu acho que é do benefício da Caixa, né? Olha, muito complicado. Eu não posso te dizer, você tem que ficar atrás da Caixa mesmo. Evita aí, tenta ver pelos meios eletrônicos, mas se não for possível, você precisa tentar descobrir, não tem muito jeito. Adriano Bezerra, Mauá, em 24 horas morreram 10 pessoas ontem. Isso mesmo, Adriano. Olha, Mauá, os números de Mauá de hoje são o seguinte: foram 308 casos confirmados, com 606 suspeitos e 49 mortes. 10 pessoas morreram em 24 horas em Mauá, tá? 10 pessoas. Proporcionalmente falando, é muita coisa, é muita coisa. Leidiane do auxílio, né? Leidiane, é realmente só com a Caixa que você vai descobrir o que aconteceu, se deu erro, enfim. Geralmente quem não recebeu ainda nada é porque deu erro, tem algum dado errado, ou não foi processado, porque já está se recebendo a segunda parcela do auxílio emergencial. Mauá, se vocês quiserem os números completos das outras cidades, é só perguntar, viu, gente? Eu não falo, porque senão eu vou ficar toda hora falando números e aí fica cansativo. Mas todas as prefeituras têm os dados direitinho, dividido por cidade, dividido por bairro mais afetado, por hospitais, aí vocês veem onde é a cidade de vocês, senão eu falo aqui, não tem problema nenhum. Quem passou por Santo André hoje, perto do Gran Plaza, ali do shopping, sabe? Viu uma fila de carro de polícia. Na verdade, não tinha acontecido nenhum crime, graças a Deus. Mas tirando o crime do delegado em São Bernardo, que depois falou muito, né? Delegado e a namorada dele, enfim. Esse não foi crime, eram os policiais fazendo o teste para Covid-19. No Gran Plaza, ali está sendo um drive-thru de testes, divididos por categorias de trabalho, tá? Não é simplesmente para ir lá, categorias de trabalho. E hoje era um dos policiais, por isso que tinha muito carro de polícia, aí a gente já deu logo de manhã esclarecendo o que era aí.
Daniel Júnior, boa noite, Marcela. Tudo bem? Você comentou do isolamento físico e das medidas por parte da medicação não está consolidando por vários motivos. Mas o que dizer que está acontecendo um novo surto de uma possível mutação? Olha, Daniel, sim, algumas pesquisas também nada comprovadas ainda. Os especialistas, os cientistas, os médicos estão de cabelo em pé porque eles ainda não entenderam como é que esse vírus age. Então, assim, eles ainda não disseram com certeza que quem já pegou o vírus está imune. Eles não sabem. Eles não sabem, por exemplo, que se quem pegou e foi recuperado do vírus, o mesmo vírus pode voltar a agir no organismo da pessoa. E essa coisa de uma possível mutação aí, o coronavírus não é o único, nunca foi. Por isso que a gente fala novo coronavírus. Já é um vírus de mutação de outros anos, tá? Por isso que a gente usa um nome completo, nome e sobrenome. Coronavírus, novo coronavírus ou Covid-19, porque já é uma mutação de outros. Então, os especialistas ainda estão tentando descobrir o que acontece. Portanto, gente, eu estava falando dos testes de Santo André, né? Que já foram testadas mais de 10 mil pessoas, e em São Caetano esse número já passou de 13 mil pessoas e continuam a ser testadas. O Auríquio disse agora, na live dele, uma frase muito impactante que eu vou repetir aqui, que é muito importante, tá? O teste para a Covid-19 não é passaporte para a liberdade. É difícil falar isso. Não é porque você foi testado positivo que você, então já estou imune, já posso voltar à minha vida normal. Não. Ou se você foi testado negativo, também ficar lá, sabe, apavorada. Não. Teste para coronavírus não é passaporte. Ainda não é passaporte. Até que a medicina esclareça como esse vírus age, tem que tomar muita cautela o tempo todo, tá? O tempo todo mesmo. Então, se você testou e foi testado positivo, não é para aliviar as coisas, sair sem máscara, não se cuidar, nada, não se higienizar. Tem que continuar de olho, tá? Tem que continuar de olho, porque o negócio não é fácil. As pessoas não sabem qual é a capacidade desse vírus ainda. Ele é muito complicado. Sobre os testes em São Caetano, estão sendo testados comerciantes, comerciários, motoristas de aplicativo, de ônibus, feirantes, profissionais da saúde, da beleza, os prestadores de serviço, e eles estão acontecendo lá na garagem municipal. Então, sobre testes, é isso. E por que que é importante testar? Eu sempre digo aqui, mas é importante repetir. O teste é muito importante para os governantes terem uma noção exata de como é que está sendo esse contágio na cidade, né? Onde está sendo mais contágio, em que bairro, como é que está sendo isso, e pegar os assintomáticos, quem não tem sintoma nenhum, quem não teve nenhuma gripe, nenhuma coriza, febre, nada. Tem gente que tem o vírus e não tem nada. Só que essas pessoas, elas compartilham o vírus. Não é porque ela não tem nada que ela não vai transmitir para o outro. Pelo contrário, a gente tem uma falsa segurança de que, não está com gripe, não está doente, então não vou compartilhar e não vou infectar outras pessoas. Mentira. Infecta bastante. Então, as prefeituras estão de olho nisso, para que pegue esses assintomáticos, façam a quarentena de pelo menos 14 dias em casa para o vírus, para a pessoa ser considerada curada naquelas circunstâncias que eu acabei de dizer. Nem os médicos sabem se é curada para sempre. Se vai pegar um novo coronavírus ou se o próprio coronavírus do organismo ali vai voltar a reagir. O Anderson Santos, até que enfim, uma boa notícia. Governos federal e governadores dos estados trabalhando juntos contra essa pandemia. Espero que os 60 milhões liberados pelo governo federal sejam bem distribuídos e não acabem sendo colocados nos bolsos desses políticos corruptos. Disse tudo, Anderson. Eu também espero. Foi o que eu falei no começo do boletim, a gente está noticiando muita falcatrua aí, muita gente se aproveitando, e essa hora, cada centavo é essencial para a luta contra o novo coronavírus. O Anderson está se referindo a uma reunião que aconteceu hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos estados, que o tom finalmente foi de paz. Pelo menos eles dizem que foi bandeira branca, foi mais tranquilo. Todos eles tiveram o mesmo discurso de que finalmente as ideias estão começando a se alinhar para que todos se unam contra um único inimigo, o novo coronavírus. Finalmente a gente está ouvindo esse tipo de discurso, deveria ter sido antes, mas não, a gente brinca, né?
antes tarde do que nunca. Ainda bem, porque assim, se presidente e governadores alinharem os pensamentos, fica mais fácil a gente chegar a uma conclusão e um combate a essa doença que tem afetado todos nós, né? Lembrando, gente, amanhã é feriado, mas, por enquanto, o prazo para fazer as inscrições no Enem está mantido para amanhã, termina amanhã. Então, a recomendação é que se faça a inscrição, mesmo que o exame tenha sido adiado. Ainda não se tem uma nova data, mas faça a inscrição, que senão se pode perder essa chance. Por enquanto, termina amanhã, mas ainda está sendo conversado dessa data de inscrição também ser postergada. Mas para você ver, até a votação do feriado, que é na segunda-feira, ainda não está pronta, imagina então um adiamento de uma inscrição do Enem, né? Aqui a gente está trabalhando uma notícia por dia e amanhã já muda tudo, e assim está sendo um dia de cada vez. Esse um dia de cada vez nunca foi tão usado em prática do que durante essa pandemia. Até para a gente amenizar um pouco a ansiedade, a angústia de se pensar daqui um mês, daqui o ano que vem. Se a gente começar a pensar nisso, olha, haja paciência, haja yoga, haja meditação, porque não tá fácil para ninguém, você pode acreditar. Mas, segundo a leitora que comentou aqui, se Deus quiser, vai passar. Amanhã, gente, não sei se vocês sabem, é o dia do abraço. E o abraço nunca foi tão desejado como agora, né? A gente só pode abraçar com quem a gente está na quarentena. Isso é quarentena. Não é visitar, fazer visitinha, tomar um café da tarde, abraçar e beijar. É só para quem está em quarentena. Então, antes de terminar este boletim aqui, eu já agradeço a companhia de todo mundo. É muito legal ver que vocês estão todas as noites acompanhando a gente, comentando, participando. Eu acredito que seja uma forma também de desabafo importante, né, para a gente estar em contato e perceber que todo mundo está no mesmo barco, não é fácil. Eu quero desejar um grande abraço virtual, meu e de todo o Diário do Grande ABC, para vocês, leitores. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. E amanhã abracem quem vocês estão aí na quarentena para representar quem vocês estão morrendo de saudades, que não vem faz aí quase 2 meses, né? É muito tempo. Então, se você não tiver para ninguém para abraçar, receba o meu abraço virtual aqui, ó, com muito carinho, muito amor, viu? E a gente se vê amanhã. É feriado, mas eu não estou de folga, não. A gente tem uma conversa amanhã, mais ou menos esse horário, 8, 8h30. Às vezes eu entro um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, é porque eu espero os prefeitos para anunciarem também, a gente pegar os últimos dados dos infectados, para poder vir com as informações completinhas aqui para vocês. Tá bom, Maurício? Então, boa noite, amiga de trabalho. Boa noite para todos nós e até amanhã.